Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer com os irmãos um devocional baseado num texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 7. A irmã Bárbara Cabral escreveu um texto chamado Nossa Fé Não é Utopia, e esse texto será usado para o nosso devocional, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o que eu vou fazer? Vou ler os dois, o texto bíblico, aqui na minha tradução, os irmãos peguem aí na sua, vamos ler juntos o texto bíblico, e depois eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para fazer esse devocional, precisamos de Ti para respirar, para viver, para pregar a Tua palavra. Precisamos de Ti em todo momento. Que nós tenhamos essa consciência, Pai. Ajuda-nos, perdoa. Perdoa-nos, assim, todas as coisas que a gente faz errado. É em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Então, irmãos, assim, ó, nosso texto é em Apocalipse 21, versículos de 1 a 7. E diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá nem mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, façam nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe diga é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Que promessa tão grande, tão linda. Por isso que a gente não pode, né, irmãos, deixar de falar do reino de Deus que está próximo, falar do sacrifício de Jesus, que ele morreu por cada um de nós, mas que ele está vivo e ele vai voltar, vai vir buscar a gente, aqueles que creem no seu sacrifício, que ele morreu por cada um de nós. Então, você que não conhece a Jesus Cristo, você não confessou ainda com a sua boca que ele é o Senhor dos Senhores, ele é o seu Salvador, faça isso agora. Declare com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador. E a você, meu irmão, que já conhece Jesus, vamos, ó, falar dele, estudar, orar, jejuar, enfim, cumprir as suas ordenanças para que nós possamos ter uma vida santificada e melhor. Bem, então o versículo escolhido pela irmã Bárbara Cabral foi o 4, que diz: Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos e a morte não existirá mais. Não haverá mais nem luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. O texto que foi escrito aqui para o nosso devocional comenta sobre um livro chamado Utopia, que foi escrito por um filósofo chamado Thomas More. Ele era chanceler do reinado lá do rei Henrique VIII, na Inglaterra, e ele escreveu este livro em 1516. E foi um livro que acabou virando referência, porque ele fala sobre uma ilha que é um não lugar, um lugar que não existe. E acabou ficando tão famoso esse livro, que é baseado na fé, num Deus, num ser superior, na providência desse ser superior, na retribuição que esse ser superior daria às almas que fazem as coisas certinhas. Lá todo mundo trabalha igual, todo mundo divide tudo. Então ficou um negócio tão falado, tão conhecido, tão bacana, que a Utopia acabou virando não só um livro, mas um gênero de escrita. E acabou virando uma palavra onde a gente diz que
quando a gente quer dizer uma coisa que não existe, a gente diz que é uma coisa utópica, né? Isso aí, esse governo maravilhoso é utópico. Esse desejo é uma utopia. Enfim, quando uma coisa a gente acredita que não existe, a gente acaba usando o termo utopia, que vem lá de 1516 do livro do Thomas More. Então, esse livro fala sobre uma sociedade imaginária, onde reina a justiça, a felicidade, a harmonia. Lá ninguém tem nada de seu, não tem propriedade privada, não tem intolerância de nenhum tipo, religiosa, enfim. Então, a palavra utopia significa um lugar que não é real. Como o próprio nome do livro diz, uma sociedade perfeita não existe. A irmã Bárbara, né, que escreveu o texto, ela conta que muitas das pessoas do tempo dela, que aceitaram Jesus Cristo na época dela, desistiram da fé. Não quiseram mais saber. Por quê? Porque eles acabaram acreditando que a esperança pela vida eterna, esperar Jesus, esperar o seu reino, era uma utopia. Então, eles queriam o quê? Que a justiça se instalasse agora, aqui, nesse mundo. E isso não vai acontecer do jeito que as pessoas querem. Então, essas pessoas acabam rotulando a igreja de Atos 4, né, como um modelo perfeito. Mas não era. Nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, que conhecemos a palavra, sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela crescia a cada dia. Mas ela não era uma igreja perfeita. Vocês se lembram do caso de Ananias e Safira? Deu ruim, né? Quiseram passar a perna no Espírito Santo, venderam o terreno por um tanto, entregaram outro tanto, dizendo que era aquele. Só que Deus não se deixa enganar. Então, assim, a igreja primitiva, como a nossa igreja hoje, tinha muitos problemas. Nós temos muitos problemas. Mas o importante é o essencial que tem que permanecer. Como está lá em Atos 5:42. Em todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, é isso que acontecia. A despeito de todos os problemas que a igreja primitiva tinha, eles continuavam sem cessar pregando a Jesus, o Cristo. É isso que nós temos que fazer. Não ficar sonhando com coisas que o Senhor não prometeu. Então, é importante que a gente saiba algumas coisas. Então, se a gente ler Salmo 89:14, lá diz assim, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, o que a palavra está dizendo aqui? A palavra está dizendo aqui que a justiça e o direito são as bases do trono de Deus. Então, ele não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, ele fica muito irado. Se você ler lá em Romanos 1:8, diz assim, por isso, Romanos 1:8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, pois o mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Então, o Senhor aqui agradece pela fé que eles têm. E aqui no versículo 18, ele fala sobre a insatisfação dele. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, esse na verdade, é o versículo citado aqui pela irmã Bárbara. Então, vou repetir. Romanos 1:18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, o Senhor não se alegra, ele fica irado com a injustiça. Então, nós temos que ser instrumentos da justiça de Deus, como está lá em Romanos 6:13. E diz assim, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Então, o Senhor diz aqui que nós temos que ter o cuidado de fazer o que é bom, e não por meio do nosso corpo, que é sadio,
que é maravilhoso, a gente acabar fazendo coisas que são ruins. Nós temos que ser instrumentos da justiça divina, mas com a consciência de que a plenitude a gente só vai viver na eternidade. Então, apesar de que o Senhor nos ordena aqui não sermos instrumentos do mal, aqui Ele nos ordena que o trono dele é baseado na bondade, na honestidade, na justiça, e que Ele não gosta das coisas erradas, nós temos que crer que isso aqui nós vamos viver na luta. Aqui Jesus disse que a gente ia ter aflição, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, não é utopia o reino de Deus. Ele virá e o Senhor governará toda esta terra e teremos uma vida plena e maravilhosa. Mas nós temos que ter consciência que isso só vai acontecer na eternidade. Então, se a gente espera a plena justiça de Cristo aqui na terra, estamos ferrados, porque não existe, isso não vai acontecer. Porque a gente é miserável, nós somos pessoas que não queremos fazer o bem. Se você ler 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos que esperar Jesus Cristo não só aqui nessa vida, mas nesta vida e na vida vindoura. Porque se a gente esperar Cristo só aqui, nós vamos nos frustrar e vamos fazer como os amigos lá da irmã Bárbara Cabral, que acabaram desistindo da fé, né? O próprio Cristo garante para a gente que toda a injustiça sofrida aqui será recompensada nos céus. Você pode ver isso aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a palavra diz que nós seremos sim galardoados, nós receberemos sim a recompensa por coisas que fizemos em prol do reino de Deus. Mas não confunda, não é através destas coisas que nós receberemos a salvação. A salvação só é obtida através do sacrifício de Jesus Cristo. Só através de Jesus nós conseguimos chegar aonde as nossas almas anseiam, que é o céu. Fora disso, não pense que por você ser bonzinho, você vai conseguir o céu. Não conseguirá. Então, o próprio Cristo nos garante que toda injustiça sofrida vai ser recompensada. E lá é onde a justiça habita. Se lê em 2 Pedro 3, 13. Aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e lugar se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Então, assim, a justiça de Deus vai se fazer. Nós estamos aguardando e temos que nos apressar para a vinda do dia de Deus, a vinda de Jesus Cristo. Então, nossa fé não é uma utopia, não é uma coisa que não existe. Ela é a prova de que existem coisas além do que os olhos podem ver, como está lá em Mateus 11, em Hebreus 11:1, que é um versículo que vocês conhecem muito bem, e que na minha Bíblia, nessa versão que eu leio, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é a certeza que no céu a gente vai receber aquilo que a gente espera. Bom, nosso manancial termina assim, devemos ser instrumentos da justiça divina aqui na terra, mas com a consciência de que a plenitude a gente só vai viver na eternidade. Amém? Bom, meus irmãos, então eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.